A educação na antiguidade se distanciava muito do que entendemos hoje por educação. Na Atenas clássica, por exemplo, não havia escolas. As primeiras academias de Platão eram espaços de reflexão, conversação e experimentação livre. A instrução obrigatória era coisa dos escravos. A escola, como conhecemos hoje, nasceu no fim do século XVIII e começo do século XIX na Prússia. Com o objetivo de evitar as revoluções que ocorriam na França, os monarcas incluíram alguns princípios do iluminismo para satisfazer o povo, mas mantendo o regime absolutista. O que queriam esses déspotas esclarecidos? Um povo dócil, obediente e que pudesse ser preparado para as guerras muito comuns nessa época entre todas as nações que estavam nascendo. Por exemplo, Catarina a Grande, da Rússia, chamou os enciclopedistas franceses para preparar isso mesmo. Diderot, um dos mais famosos, esteve lá para montar esse pacote formador, não de cidadãos, mas de súditos obedientes desses estados. Está se formando um movimento há décadas chamado Escola Ativa, onde a criança faz, produz, sai da carteira. Mas isso não é novo. Piaget já falava disso nos anos 50. Não se põe em prática, porque dá preguiça. A sociedade, quando nós nascemos, a sociedade nos torna mais ignorantes porque nos dá respostas a essas perguntas. E nos dá respostas pré-fabricadas. Pré-fabricadas na filosofia, na política e até nas religiões. Então, mata as perguntas e a capacidade de aprender. Eu acredito que, de maneira sintética, poderíamos dizer que a escola está orientada para a resposta. Ao passo que os processos educacionais que ocorrem fora do âmbito escolar, mas também dentro dele, estão orientados para a pergunta, para a indagação, nos quais a resposta vem. Mas não é o cerne do processo. O que deve fazer o educador é, então, contribuir para a revelação daquilo, não impor uma resposta. É assim que todos os seres vivos aprendem, através da interação com os outros e com o ambiente, não através de um currículo previamente estabelecido por alguém. O período escolar, então, é um tempo ilusório, no sentido de nos fazer inserir numa programação. A ideia de que o educando irá progredir de acordo com a maneira que o programa está planejado. É por isso que a escolarização é linear. Passo 1, passo 2, passo 3. E o 10º passo vai estar depois do 9º. Mas a situação na aprendizagem é diferente. Pode ser que a pessoa avance progressivamente de maneira linear, 1, 2, 3, e pule pro 10º. Eu ajo porque, se eu fizer assim, eu vou ganhar uma recompensa, vou comprar um carro e por aí vai. E se isso significa que eu tenho que especular, ou que eu tenho que passar por cima de quem quer que seja, que eu tenho que mentir, que eu tenho que pisar em quem está do meu lado, aí dá no mesmo. E a que tipo de relação educacional isso leva? A uma relação educacional que põe a ênfase no resultado. O currículo que se segue aqui é um currículo que está voltado para o caminho. E é a criança quem percorre esse caminho. Então o caminho é dela. E ela sabe. O professor não é, na verdade, o protagonista desse filme. O conteúdo não é o protagonista. O protagonista é a criança que, acompanhada do adulto que serve de intermediário, se põe em contato com o conhecimento e o conhecimento já atrai e age por si só. E aí, nisso que eu estou contando para vocês, se respeita ao ritmo da criança. Ou seja, não existe a pressão fundamental de ter que chegar a este resultado em tal tempo. Se me obrigam a fazer uma série de coisas pelas quais eu não estou nem um pouco interessado, mesmo que tentem me motivar exteriormente através de recompensas, castigos, notas ou presentinhos, minha necessidade pode ser outra. Mas eu não posso atender essa necessidade porque estão me obrigando a fazer outra coisa. Com isso eu vou perdendo cada vez mais a conexão com meus próprios recursos, com a minha própria força vital. Recompensas e castigos agem manipulando as necessidades básicas. Quando não recebemos amor ou proteção, fazemos de tudo para obtê-los, gerando mecanismos de conduta e comportamentos que nos permitem sobreviver. Nos condicionamos. Essa criança não estuda para aprender, não trabalha por prazer, nem para se realizar. Faz isso porque senão perde a segurança, o amor, sente que morre. Todas as suas ações passam a ser controladas pelo medo.
De certa forma, o que se faz na escola hoje, estou generalizando, é espalhar esse medo. Colocam-se limites na pessoa em vez de fazer o contrário, e por limites é semear o medo. Em nossa mente estruturada, quando criamos nela uma crença, a forma que a mente tem para não sair dessa crença e pular fora é o medo. Portanto, quando nos aproximamos de uma crença, nós sentimos medo. É um mecanismo de controle, é um mecanismo de manipulação ética. Se você se comportar bem, eu te classifico bem. É um modelo behaviorista. Esse é o grande modelo behaviorista que tanto mal tem feito à nossa sociedade. Primeiro, você precisa saber resolver situações por si mesmo. E nesse processo, vai ganhando responsabilidade. Eu me proponho, então eu faço, eu obtenho, e já é um ciclo de tomada de decisões, de vontade, de gerenciamento da liberdade. E depois da responsabilidade, então pode aspirar a essa liberdade bem compreendida. Essa temporalidade da escola também fez com que tenhamos na escola os alunos separados por gerações. Então estão aqui as crianças de 6 anos, de 7, de 8, etc., não é mesmo? Quando o ser humano, ao longo de toda a sua história, sempre viveu em relação intergeracional, onde o pequeno compartilhou com o avô com o pai, uma mistura total. E aí a criança aprendeu, e aprendeu muito bem. Não seguiam por caminhos diferentes. Digamos que estavam todos juntos. Então todos subiam a montanha juntos, todos trabalhavam juntos, todos faziam projetos juntos. Crianças de diferentes idades numa mesma escola unitária, digamos assim. A criança que não pode avançar numa matéria, que avance em outra, que não tenha interrupções. É como um curso de água que encontra uma pedra e não fica lá esperando. Procura por onde passar. Ou então cresce e passa por cima. Isso permite que a criança que é forte numa área seja aquela que pode mostrar aos outros e ajudar os outros nessa área. E, ao mesmo tempo, ela pode ser ajudada por quem é forte em outra área. A educação não termina nunca, porque a essência da nova educação é o autodidatismo. E o processo final é que o próprio aluno se transforme num professor. E ele aprende do seu próprio interior e também aprende do exterior. Então forma-se um fluxo no qual a educação se transforma num entrar e sair constante. O aluno não é só alguém que recebe, mas também se transforma numa fonte. Há poucas décadas, surgiu uma corrente crítica contra a escolaridade. Educadores, pedagogos, sociólogos reivindicavam a educação fora das instituições, no âmbito familiar e social. Dessas críticas surgem as práticas da educação em casa, educação sem escola. Com o passar do tempo, começaram a se pensar formas de autoeducação, redes de formação autodidata e educação entre iguais. Daí minha proposta que o que temos que fazer é desescolarizar a escola. Quer dizer, tirar da escola tudo que tem de escolar. Isso significa que temos que tirar da escola tudo que impede que os alunos aprendam. Não necessariamente precisam estar em escolas. Poderia estar em clubes, em conselhos comunitários, organizações de bairros, nas praças. Poxa, não há limites para os locais onde podemos chegar a pôr isso em funcionamento. De fato, isso implica, por exemplo, que na escola não exista um diretor, mas uma direção colegiada. Nós, os professores, temos que estar de acordo. Não há ninguém para culpar se uma reunião não é tão frutífera. É responsabilidade de todos, porque não há um chefe, um diretor, alguém que defina. Antigamente, as crianças aprendiam em seus lares, trabalhando com seus pais, seus afazeres cotidianos do dia a dia. Aprendiam tudo compartilhando com seus pais e a comunidade. A escola devia acompanhar esse processo. Mas muitas famílias perderam essa confiança em si mesmas. A confiança de que seu próprio instinto pode lhes dizer como criar e educar uma criança. Como fizemos durante milhares de anos. Os pais parecem pensar que criar um filho é uma atividade profissional. Ou seja, para eu criar o meu próprio filho, deveria estudar, deveria me esforçar. E no fim das contas, provavelmente não conseguirei fazer isso por mais que eu me esforce. Então, o melhor é deixar a criança com um profissional, com um pedagogo, com um pediatra, com um psicólogo, porque eles sabem cuidar de crianças e não é assim. Os únicos que podem cuidar bem dos filhos são os pais. Hoje em dia, a educação está proibida.
Muito pouco do que acontece em nossa escola é importante de verdade. E as coisas que importam não estão escritas em nenhum caderno ou livro. Como nos encontrarmos na vida? Como enfrentar as dificuldades? Não sabemos. Falam muito de educação, progresso, democracia, liberdade, um mundo melhor. Um mundo melhor. Mas nada disso acontece nas aulas. Nada disso acontece nas aulas. Nos ensinam a nos afastar dos outros e a competir por coisas que não têm valor. Pais e professores não nos escutam. Não perguntam nunca a nossa opinião. Não fazem ideia do que sentimos, do que pensamos, do que queremos fazer. Não seria maravilhoso se pudéssemos escolher ir diariamente à escola? Que essa escolha seja nossa e não dos nossos pais.